O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Justamente por conta dessa terceira implicação desse texto, ou seja, da salvação poderosa, desse rio de salvação, que Jesus agora libera da sua própria obra na cruz, a Bíblia diz, e aí vem a quarta implicação desse texto: quando nós chegarmos a crer no Senhor, e aqui é uma promessa poderosa, pois ele diz: todo aquele que crer em mim, todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. Então, nos arremetendo à promessa que Deus faz lá no livro de Isaías, e que nós lemos aqui no início desta mensagem, Deus está dizendo: eu vou pegar vidas desertas e desoladas, e não só irei restaurar essas vidas, como colocarei no coração, no espírito de cada um deles, um rio de água viva, rios de água viva, rios de água viva, aleluias. Então, irmãos, o que significa? Que todo aquele que crê no Senhor, de todo aquele que de fato se identificou com Cristo Jesus por meio da sua fé, Deus não só tem o poder de restaurar as áreas desoladas da nossa vida, e olha, Deus é um poderoso e precioso restaurador, porque não há área da sua vida, não há condição da sua vida que tenha sido desolada, que Deus não possa restaurar. Então, quando Ele vem na minha vida e na sua vida, quando esse rio de vida toca a minha vida, as áreas desertas começam a florescer, a frutificar. Aquilo que estava sem vida, sem expressão, sem alegria, sem gozo, sem vitalidade, agora, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, nós começamos a viver uma obra poderosa de restauração. Queridos, ouça-me, por isso eu digo, Deus não só tem a provisão para nós, mas eu quero que você entenda que no contexto desta palavra, eu e você, na verdade, somos condutores da provisão de Deus. Deus não só colocou a provisão para a tua vida, Ele fez de você uma verdadeira provisão para as áreas desertas, para os lugares áridos, para as terras desoladas, porque eu e você somos condutores de um rio de vida que se expressa do nosso interior, aleluia! Que obra poderosa é essa? Que obra gloriosa do nosso Pai Celestial, daquele que nos ama com amor eterno, não desistiu da gente, não nos desamparou, amém? Ainda que a vida seja difícil para nós, ainda que há muitas coisas ruins que nos aconteçam, em Cristo Jesus, a nossa vida pode ser restaurada. Quer dizer, todo o mal que veio contra você, toda situação adversa na tua vida, que causou feridas, desolações, tristezas, perda na sua vida, Deus é poderoso para restaurar cada uma dessas áreas por meio da expressão do Espírito, que é comparado a esse rios de água viva. Porém, eu quero que você vá mais além disso, e não só entenda que Deus tem provisão para você, mas na verdade Deus colocou em você e em cada um de nós que chegamos a crer em Jesus, e essa promessa se cumpriu. Há um rio de água viva no teu interior, há uma vida poderosa de Deus colocada dentro da vida de cada crente, de cada cristão, de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, nesse sentido, cada um de nós somos a provisão de Deus para os lugares desertos, para as áreas assoladas dessa vida. Eu quero que você pense comigo sobre isso. Porque muitas vezes, amados, nós ficamos às vezes diante de alguma situação, diante de algum acontecimento, esperando que venha algo do Senhor, que venha a bênção do Senhor, que venha a provisão de Deus nas nossas vidas, e quando na verdade muitas vezes Deus já colocou essa provisão dentro de nós, Deus já colocou essa bênção dentro de nós.
Então, às vezes, nós estamos esperando que a coisa venha, que a coisa chegue a nós, quando na verdade Deus já colocou no nosso interior, Deus já colocou dentro de nós. Irmãos, muitas provisões que a tua família precisa, não vão vir de Deus para ela, vai vir de Deus através da sua vida, do seu interior. Escute-me o que eu estou dizendo, muita bênção que você está esperando, na verdade vai fluir a partir da sua vida. Esse é um grande paradoxo da vida cristã, e nós precisamos identificar isso, irmãos, e que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, por meio dessa palavra, para que nós possamos de fato ter a compreensão disso, porém não apenas de forma cognitiva, mas a revelação no nosso espírito, de que eu e você temos dentro de nós uma fonte de vida, que eu e você temos dentro de nós a capacidade dada por Deus de trazer restauração a lugares, a pessoas, a vidas. E às vezes a restauração que você está esperando acontecer na tua vida, na verdade Deus está esperando que você libere isso dentro de você, para tocar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, para curar alguém, para levantar alguém, para restaurar alguém. E quando você começa a abençoar alguém, quando você começa a ministrar a cura do Senhor na vida de outros, ou seja, quando você abre o seu coração, quando você abre o seu espírito para dar aquilo que Deus colocou na tua vida, irmão, você abençoa alguém, e neste ato de abençoar, você é abençoado. Quando você dá, você recebe. Quando você libera, aquilo se multiplica na sua vida. Quando você oferece, o primeiro a ser tocado por esta expressão de bênção, de vida, é você. E às vezes o que nós estamos fazendo é represando essa água dentro de nós, estancando esses rios de água viva que o Senhor colocou dentro de nós. E às vezes estamos esperando que algo venha. E às vezes, irmãos, o que a gente faz? A gente fica muitas vezes reclamando, ou se lastimando em relação a algo ruim que nos aconteceu, ou simplesmente ficamos na espera de que algo bom venha a acontecer, ou simplesmente estamos aí lamentando por aquilo de ruim que nos aconteceu. Queridos, quando na verdade Deus espera que nós possamos nos abrir, quando na verdade Deus espera que nós possamos liberar, quando na verdade Deus já colocou a provisão, a cura, a bênção, a restauração, o poder dentro de nós, e nós não nos fechamos, amém? E paramos de ficar reclamando e lastimando, e abrimos a nossa boca para louvar ao Senhor, e abrimos as nossas mãos para abençoar o nosso próximo, no ato de louvar, no ato de se abrir, e não ficar reclamando, e não ficar se lastimando, e não ficar simplesmente na expectativa de algo aconteça, mas você se dispõe a dar, você se dispõe a agir, você se dispõe a abençoar, aleluia, esse rio começa a ativar na sua vida. E irmãos, aí nós vamos entender aquilo que Paulo fala em Atos capítulo 20, quando ele diz: lembrai-vos do que o Senhor Jesus declarou, e precisamos lembrar disso, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O Salmo 32 versículo 7 declara, Davi está dizendo: Senhor, Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas na tribulação. E diz ainda mais: e me cercas com alegres cânticos de livramento. O que Davi está dizendo é algo poderoso aqui. E lembre-se que ele está sob a inspiração do Espírito Santo para declarar a palavra do Eterno para cada um de nós, que Deus é o nosso refúgio, amém? Que Deus nos livra nos tempos de tribulação, mas Ele também nos cerca com alegres cânticos de livramento. Veja, Deus nos cerca com alegres cânticos de livramento, mas eu e você é que temos que cantar o cântico do livramento, o cântico da vitória, o cântico da bênção. E às vezes ficamos reclamando, às vezes ficamos murmurando. O que se expressa da nossa vida é mais uma condição de vítima do que na verdade de alguém que tem uma provisão sobrenatural e inesgotável dentro de si. Observe,
tudo que nós precisamos de Deus chega às nossas vidas por meio do Espírito Santo. É ou não é? Quem é o agente de Deus hoje aqui na terra? O Espírito Santo. E o Senhor Jesus declarou que aquele que crê em mim, do seu interior, vai fluir rios de água viva. E isso ele dizia com respeito ao Espírito Santo. Toda a provisão de Deus já está na tua vida, na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos abrir o nosso coração, abrir o nosso espírito. A água, antes de molhar as tuas mãos, ela vai molhar o cano, o instrumento condutor. Você abre a torneira, sim ou não? E aí você põe as tuas mãos sobre aquela água. E aquela água, antes de molhar as tuas mãos, molha completamente o cano condutor. Você é esse cano condutor. Amém? Mas muitas vezes represamos isso dentro de nós. E não liberamos. Não nos abrimos. Atos 20, versículo 35, Paulo fala. Precisamos lembrar disso. Olha que chave poderosa ele está nos dando aqui. Que quando eu abençoo, eu sou abençoado. Que quando eu dou, eu recebo. Porém, ele vai a um nível muito mais amplo, porque ele diz assim: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Eu fico feliz quando eu recebo. Quando eu recebo um presente. Eu sou feliz quando eu recebo uma bênção. Quem não é? Você fica feliz quando você recebe um presente? Principalmente presente bom, né? Aleluia. Quando Deus te abençoa, quando algo bom acontece com você, você fica feliz. Porém, Paulo está dizendo, você fica mais feliz ainda quando você dá. Você fica mais feliz ainda quando você oferece. Você fica mais feliz ainda quando você abençoa do que quando você é abençoado. Só o cristão pode entender isso, irmãos. Só quem tem o Espírito de Deus em si pode compreender essa dinâmica. Eu fico feliz quando eu recebo, mas existe uma expressão maior de felicidade, de alegria, quando eu abençoo alguém, quando eu dou a alguém. E é tão interessante porque enquanto você é jovenzinho, solteiro, talvez isso não faça muito sentido na sua vida natural, mas basta você casar, ter filhos, e quando você é promovido a um nível de avô, então, você começa a entender como é que pode, em vez de você receber, amém? E mesmo que você receba, você se alegra, mas você fica mais alegre ainda quando você dá. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? É ou não é verdade? Quando você é a cara do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, quando você vê a carinha, a alegria dos teus netos, amém? Ao receber, e aí você começa a entender, uau, então faz todo sentido isso que o Senhor está nos ensinando, que na vida espiritual, que na vida cristã, é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. E por quê? Porque todas as vezes que eu dou, todas as vezes que eu libero, todas as vezes que eu ajo com a minha vida em generosidade, independente da circunstância em que eu esteja, eu estou, na verdade, diretamente sendo favorecido pelo rio de água viva que está dentro de mim. Pare para pensar nisso. Às vezes, o recurso, a provisão que você está esperando, a diferença entre o recurso que você está esperando, a provisão que você está esperando e a provisão que vai chegar,
está em você se abrir, está em você louvar, está em você adorar, está em você estender as tuas mãos e ajudar alguém, abençoar alguém, ser generoso com alguém, porque aí você vai entender essa dinâmica espiritual. Quando Jesus fala, se você perdoa, você é perdoado, se você libera, você é liberado, se você solta, você é solto. Não é assim? Somos perdoados quando nós perdoamos. Então eu posso me fechar e reter dentro do meu coração perdão e ficar magoado, ferido, ofendido. E aí eu represo toda esta vida dentro de mim. Mas se eu me abro e me disponho a amar aquela pessoa, a abençoar a vida daquela pessoa, então eu estou liberando esse fluxo de vida. E a pessoa mais beneficiada com isso diante de Deus sou eu mesmo. Por isso mais feliz aquele, mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, aquele que solta, aquele que abre a mão. Entende o que eu estou falando com essa expressão, abrir a mão? É você ser generoso, sabe? É você pegar aquela pessoa que te fez mal, e em vez de se magoar e se ferir, e ficar indiferente a ela, você se dispõe a amar essa pessoa, você se dispõe a abençoar essa pessoa, a agir de alguma forma, de alguma maneira, para liberar a expressão de vida que está dentro de você. E isso faz você mais bem-aventurado do que aquela pessoa que está sendo bem-aventurada por receber. Digam glória a Deus. Então observe que nesse sentido, e tome nota disso no teu coração, nesse sentido, irmãos, para nós é muito mais importante não aquilo que acontece conosco, mas aquilo que acontece através de nós. Porque todas as vezes que eu dou mais importância àquilo que me acontece, eu me torno vítima, refém das circunstâncias. E eu permito então que as situações ditem a minha vida. Mas quando eu libero, quando eu, independente do que estejam me fazendo, ou daquilo que esteja me acontecendo, eu me disponho a liberar o que Deus colocou na minha vida, a não prender, a não segurar, a não reter, a ser um rio de vida, um rio aonde há desolação, aonde há aridez, aonde há deserto, eu me coloco aí como uma expressão da vida de Deus, para liberar a ação do Espírito através da minha vida, sendo generoso, abençoando, amando, estendendo as mãos. Então Deus começa a de fato mudar a minha sorte, e isso a partir do meu interior. E isso é mais importante do que mudar uma circunstância, porque às vezes mudamos o ambiente, mas não somos mudados. Mas quando nós agimos em situações como essa, então estamos liberando o poder transformador, e esse poder transformador é que leva a nossa vida a novos níveis de frutificação e bênção, de provisões abundantes. Obrigado pelo teu amém, em relação ao que Deus tem nas nossas vidas. Sou livre quando eu libero, sou próspero quando eu abençoo. Essa é a obra de Deus nas nossas vidas. Você está esperando que o rio de Deus venha a você, ou você está se transformando nesse rio de Deus para a tua família, para as circunstâncias, para os ambientes?